Opa, gente, aqui é o Matheus. E hoje aqui nós estamos para mais um vídeo do nosso canal Theo Eterno. E, como nós fizemos o react acerca do Padre Paulo Ricardo, hoje, né, nós vamos estar fazendo um react do ex-pastor, né, aquele que só debate com você se você for casado, né, sim, ele mesmo, o Eduardo Faria, né, onde ele vai falar aqui nesse short aqui, né, tá? Onde ele vai falar que quando você sai da Santa Una Madre Igreja e vai para a problemática Igreja Protestante, você abre mão de uma série de coisas, tá? Das quais ele vai elencar e falar aqui no vídeo dele aqui, né? Nesse short aqui. E, né, eu vou estar comentando aí a fala dele, tá? Eu vou estar comentando a fala dele aí, tá bom? Então, lá vamos nós. Protestante. Quando a pessoa vai para a igreja protestante, ela nega uma série de postulados de fé importantíssimos, como a submissão ao Papa, como o amor por Maria Santíssima, como sacramentos que são o toque de Jesus em nós, mesma forma que quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus. Então vocês viram muito bem, né? O que ele falou, né? Que quando você sai da igreja católica e você vai para a igreja protestante, que você nega uma série de postulados de fé, né? E aí ele vai elencar os postulados de fé. Submissão ao Papa. Bom, Eduardo Faria, eu não acho o papado em lugar nenhum das escrituras, né? Em lugar nenhum eu acho um homem tendo o direito de mandar e desmandar, né? Até porque Mateus capítulo 16, verso 19, tá? Quando fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, tá? Não tem base nenhuma para papado aí, tá bom? Porque primeiro, a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja não é Pedro, é sim ele próprio, né? Como que o próprio Pedro vai dizer em Atos capítulo 4, né? Verso 11, né? Que ele, né, se referindo a Cristo, né, é a pedra que vocês rejeitaram, né? E em Efésios 2, 20 a 21, o apóstolo Paulo vai falar com todas as letras, né? Que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, da qual Cristo é a principal pedra da esquina. Ou seja, a pedra sobre a qual Cristo edifica a igreja é Ele próprio, tá bom? É Ele próprio e não o apóstolo Pedro. Até porque, além disso, a igreja também é fundamentada sobre a confissão de fé de Pedro, né? Duas linhas né, acima desse versículo de Mateus 16, 18, né? Que é Mateus 16, 16, que diz, né? Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Ou seja, o que coaduna perfeitamente de que a igreja ela é a pedra, né, sobre a qual a igreja é fundamentada e edificada é o próprio Cristo e não o apóstolo Pedro. E, assim sendo, logo a premissa de que Pedro foi o primeiro Papa, né, e que teria deixado os seus sucessores, né, teria deixado esse trono aos seus sucessores, né, prova que a tese do papado é falsa. E wrong number! Então, não tem base bíblica para papado. E sim, os protestantes estão corretos, tá? Ao abrirem mão do primado petrino e do papado, tá bom? Agora, outro ponto que ele fala, o amor por Maria Santíssima. Aonde nas escrituras que a gente deve adorar Maria, venerar ou fazer qualquer coisa? Aonde me diz? Aonde que tem esse mandamento? Até porque eu já provei, né, que as escrituras são a única regra de fé e prática para o crente, né? Porque Jesus combateu Satanás com as escrituras, os bereanos analisavam para ver se Paulo estava correto de acordo com as escrituras e não de acordo com a tradição nem com o magistério ou com qualquer outra coisa, né? E o próprio apóstolo Paulo fala que as escrituras é que são inspiradas. E a gente não acha mandamento para venerar nem para adorar Maria, tá bom? Até porque o único que a gente deve adorar é Deus, né? Porque quem adora qualquer coisa a não ser o Deus Todo-Poderoso é o idólatra, né? Sabe? Esse que é o grande ponto. Você não vê, né, os cristãos primitivos adorando Maria.
Tá? Maria é uma reles pecadora, uma reles ser humano como qualquer um de nós. Né? E ela sabia disso, tanto que ela chama Deus de meu Salvador. Né? E sabia que foi agraciada por ter sido escolhida para poder dar luz ao Messias. Mas você não acha devoção mariana em lugar nenhum. E os protestantes estão corretos ao negarem a Maria essa suposta devoção que a gente não deve nenhuma. Tá bom? Então, esse daí é outro ponto, tá, seu Eduardo Faria? Né? E, né, ele também confunde, né, a questão da fé, a fé de que Deus pode, de fato, curar e pode realizar milagres com os tais sacramentos, né? O que ele chama de sacramentos, né? Que não são sacramentos, sabe? O batismo é algo simbólico, né? Onde a gente demonstra publicamente, né? O sepultamento do velho homem, o nascimento do novo, tá? Pela fé em Cristo Jesus, que é o que está em 1 de Pedro 3,21, né? A gente faz isso pela boa consciência do batismo, né? E a ceia é nada mais, nada menos do que um memorial, né, do que Jesus fez na cruz, né? Que é o que o próprio Cristo fala, né? Quando ele institui a ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim. Fazer isto o quê? Celebrar esse rito, né? Do pão representando simbolicamente o corpo e o sangue, e o vinho simbolicamente o sangue e também o repartir, né? Que é a caridade, o amor ao próximo, tá bom? Então, esse que é o ponto, tá, Eduardo Faria? Não tem nada de sacramento, nem de e nem de transubstanciação, e nem nada disso não, tá? Nem de presença real, enfim. Mas nós vamos dar prosseguimento à fala dele aqui. E foi curado. A mesma wrong number! Olhos do cego, e o cego foi curado. Sacramentos são esse toque de Jesus nas nossas vidas, e a pessoa que sai da igreja católica, ela perde isso. Não, o sacramento é o toque de Deus na nossa vida. Meu Deus do céu. Que eu saiba, Deus nunca precisou de sacramento, nem de homem nenhum para nada. Tá bom? O toque de Deus na nossa vida é a ação dele na nossa vida, Eduardo Faria. E a ação de Deus na sua criação é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia por toda a verdade, que nos faz lembrar do que Jesus nos ensinou, tá? Sabe? O toque de Deus nas nossas vidas é o Espírito Santo, que ele enviou a nós, tá bom? Ele enviou a sua igreja para guiá-la por toda a verdade. E essa verdade, né, que Cristo deu à igreja, né, que é o seu evangelho, não contém nada de catolicismo. Nada, absolutamente nada. Tá bom? Mas vamos prosseguir. Ela perde o santíssimo sacramento do altar, pelo amor de Deus. Como que a gente pode achar que é a mesma coisa? Então eu não tenho absolutamente nenhuma raiva dos nossos irmãos protestantes, mas eu estou falando aqui para católicos. Não abandone a sua fé. Não troque um manancial de águas vivas por uma poça, por um poço de águas rotas. Cuidado. Não é a mesma coisa. E aí no final, né, ele vai falar, né, vai dar um alerta aí a você que é católico. Não troque o manancial de águas vivas, né? Bom, e assim, o que eu saiba, né, o manancial de águas vivas, né, o que realmente nos transforma é o Senhor Jesus, né, por intermédio da ação do Espírito Santo, né? Que é isso que a Escritura fala, né? Que é isso que a Escritura fala, sabe? Não tem nada a ver de altar, né, de católico, de sacramento, nada disso, tá bom? A Bíblia em nenhum momento fala, né, do sacramento como necessário à salvação, como sendo toque de Deus em nós. Nada disso. Até porque, Eduardo Faria, em João capítulo 6, o comer da carne de Cristo e o beber do sangue de Cristo significa crer nele, tá? Crer nele como Senhor e Salvador, para que, assim sendo, a gente viva em novidade de vida, né? Pela nova criatura que nos tornamos, né? Quando cremos em Jesus, tá bom? Não tem nada de participação de ceia, em sacramento, né? De que é o toque, nada disso, tá bom? Absolutamente nada, né?
O que prova, né, que o catolicismo é uma vertente, né, altamente, né, altamente dependente de sacramento, e que também prova, né, querendo ou não, né, salvação por obra, já que se é necessário a pessoa se batizar, né, ou participar de sacramento para ter o toque de Deus, o que torna, né, a salvação pela graça, né, e a própria ação do Espírito Santo completamente inútil e sem valor, né, já que o toque de Deus é o sacramento, né? Então para que Deus enviou o Espírito Santo à igreja? Não faz nenhum sentido. Isso na visão, né, do Eduardo Faria aqui, que conforme eu demonstrei nesse vídeo, está completamente equivocado. Então, você não precisa da Santa Una Madre Igreja e nem de sacramento nenhum. O que você precisa é se arrepender, crer no Senhor Jesus, para que pela ação do Espírito Santo, tá, você seja regenerado, creia, né, e tendo Ele habitando em você, você vive em novidade de vida, tá bom? Que aí é como o Senhor Jesus fala. Quem crê nele, né, rios, né, de água viva brotarão dentro dele. Obviamente fazendo referência, né, à regeneração e à vida, e ao viver em novidade de vida, que a conversão ao Senhor Jesus nos dá. Tá bom? Então, é isso, né, que tinha para comentar. Esse foi o vídeo, tá? Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem, né, esse vídeo, se aparecer a opção para você, hype ao vídeo, para que a verdade de Deus possa chegar a mais pessoas, tá? Deus abençoe.